Sejam todas muito bem-vindas para mais uma live, segunda live do portal 1111 para terapeutas. Seja bem-vinda, terapeuta, deusa maravilhosa, cientistas da alma, para esse bate-papo gostoso, para essa live de muita entrega, muito amor, ensinamentos. Eba, que delícia! Que saudade de vocês! Vocês sabem que a gente ama fazer live e hoje, especificamente hoje, nós vamos falar com vocês sobre mindset da prosperidade e as dicas, três pontos na verdade que eu quero chamar aqui de atração de clientes. Como é que isso está funcionando na nova era? Como é que nós, terapeutas, podemos atuar com maestria nessa nova era para atrair clientes, pacientes? Sejam bem-vindas, que lindas! Coloca aí um coração, isso mesmo. Arco-íris e coração no chat. Oh, coisa boa! Martinha, seja bem-vinda. Saudades mesmo, Rô. Saudade. Fabi, Aline, é isso. Olha só, para você que está entrando nessa live, né, vai aí compartilhando, clica na setinha, compartilha, avisa as outras pessoas que nós estamos ao vivo para esse bate-papo. Preparem aí perguntas, quem tiver aí alguma perguntinha, vai fazendo pergunta porque a gente adora. Vou falar gente, né? Porque Márcia não tá aqui comigo agora, mas fala a gente sempre fala isso, né? A gente fala, vocês que são novas aqui, não vai me achar doida não, tá? Porque eu estou Michele Savariego, sou sócia aqui no Instituto Ela, junto com a Márcia Costa, né? E a gente entra numa simbiose aí. Sejam bem-vindas, deusas. Muito bom estar aqui com vocês, realmente, pra gente falar, né, com muita alegria, com muita prosperidade, glória, de todos os assuntos que são pertinentes à vida das terapeutas. Semana passada não, terça-feira a Márcia fez uma live incrível sobre quem estava aqui na live, sobre inteligência, sobre limpezas energéticas. Quem que estava aqui na live? Coloca aqui no chat, quero ver. Essa live, gente, deu o que falar. A Márcia entregou ouro, 5 dicas ela entregou, 5 limpezas energéticas realmente para toda terapeuta, gente, brilhar, se limpar, trazer, né, abrir o campo, os caminhos. Foi uma live maravilhosa. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste essa live, pega as dicas que a Má deixou, que foram incríveis. E essa live, né, tudo tem um porquê. Essa live aconteceu na terça-feira para abrir alguns caminhos, para abrir algumas consciências de vocês, para que vocês pudessem estar aqui hoje. Porque eu já quero quebrar uma crença aqui, um padrão aqui logo de cara, tá? Quem tá chegando aqui hoje e acha que eu vou falar, gente, de como você vai atrair cliente, o passo a passo, de uma ferramenta de marketing. Se você acha que nós vamos entregar algum conteúdo desse tipo, esquece, tá? Aqui a gente traz inovação, a gente une ciência com espiritualidade, nós trazemos novas ideias, nós trazemos inspirações para que você, terapeuta, possa ter cada vez mais prosperidade, para que você possa florescer na sua vida, para que você possa, sim, ter agenda lotada, tá? Ter agenda lotada. Suas lindas, deusas lindas, olha aí as nossas alunas chegando, um beijo gigante para todas vocês, gratidão pelo carinho de sempre, viu? Por estarem aqui, né, prestigiando a gente, é isso, a gente prepara um conteúdo para vocês com muito amor, com muito carinho, então gratidão por estarem aqui. Bom, o grande objetivo então da nossa live é quebrar alguns padrões e fazer com que você, sim, se conecte com os seus pacientes, que você tenha pacientes. Tudo bem até aqui? Vocês acham que esse assunto é importante? Coloca aqui no chat se para você, terapeuta, é importante saber como atrair clientes na nova era. Se você sente que alguma coisa mudou, que não é mais aquela coisa de sempre, né? Olha, segue o passo 1, o passo 2 e o passo 3 e aí os pacientes vão estar na sua porta. Coloca aqui se para você esse assunto é legal, se faz sentido para você falar disso, porque para nós que atendemos muitas terapeutas,
que temos as nossas alunas, terapeutas, cientistas da alma, inclusive estão aqui sempre, né? Para nós sabemos que o grande desafio da terapeuta, né, principalmente a terapeuta holística, nós sabemos que o grande desafio é atrair clientes. A terapeuta, ela é apaixonada pelo quê, gente? Por técnica. Terapeuta quer técnica. Terapeuta quer aprender um monte de coisa, ter um monte de ferramenta. Aquela armadilha do conhecimento que a gente acaba caindo, né? A gente acaba caindo e a gente esquece, né? De que se a gente não souber atrair os pacientes, os clientes, a gente não tem para quem ensinar as ferramentas, a gente não tem para quem doar tudo que a gente sabe, tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente treinou. Olha aí, ó, olha aí, a Márcia Costa agitando aqui, movimentando realmente o nosso chat. Vamos lá, deusas, a gente... Não vou ficar enrolando aqui com vocês, preparamos aqui um conteúdo top, vou entregar esse conteúdo, vão colocando aqui no chat as perguntas de vocês, a gente vai respondendo aqui, tá bom? Olha aí, ó, Fabi, linda, Fabi. Olha aí, Nice chegando. Nice, saudades de você, viu? Nossa terapeuta maravilhosa também, toda mística, especial, saudades de você. Ô, delícia, que delícia, gente, ai, que delícia. A gente adora inventar moda, né? Falar coisas que não tá no script. Eu adoro isso, viu, gente? Mas eu vou seguir o que eu preparei. Vou seguir o que eu preparei pra vocês. Negócio seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender nessa vida, tá? Que existe uma diferença entre movimento e ação. Bruninha, linda, saudades de você, viu? Você sabe a diferença, gente? Sabe a diferença de movimento e ação? Coloca aqui no chat se alguém arrisca dizer qual a diferença sobre movimento e ação. Existe uma diferença muito grande que nós, inclusive terapeutas, precisamos entender essa diferença, porque a gente cai nessa pequena armadilha entre o movimento e a ação, né? Vamos entender aqui. Olha só, coloca no chat, se alguém souber aí, arrisca, não tem certo e errado. Tem os nossos palpites aí, vamos lá. Movimento é aquilo que a gente faz, né? Que é estudar algo, tá aqui nessa live, né? Isso é um movimento. Eu leio um livro, eu faço uma inscrição, eu me movimentei em direção ao que eu quero. Mas a ação real, a ação, ela acontece quando eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Michele, por que é que você está dizendo isso agora? Porque nós temos o hábito, tá, de buscar conhecimento, de nos aprofundarmos em técnicas e ferramentas, inclusive de nos apaixonarmos por técnicas, e a gente se esquece de praticar, não é, Marta? De colocar em prática tudo aquilo que a gente sabe. E nós sabemos que atrair clientes continua sendo um grande desafio, porque a maioria das terapeutas, e eu me incluo nisso, tá? Tenho uma crença muito negativa sobre a palavra vender. Coloca no chat se você tem uma crença negativa sobre a palavra vender. Coloca no chat, um sim aí, um não, coloca no chat. Porque nós fizemos essa pesquisa no direct. E no direct, gente, ali ficou meio dividido, sabe? As pessoas falam que gostam de vender, mas a voz muda, a voz fica trêmula, a voz embarga, se sente um pouquinho insegura na hora de vender. Coloca aí no chat um sim, se você tem aí uma negatividade com a palavra vender. E eu quero quebrar aqui já logo de cara, né, um grande padrão dessa palavra vender. Ó, as pessoas ainda não estão preparadas para a holística. Olha aí, tem uma negatividade sobre vender. Martinha, ó, eu vou falar aqui, vou trazer uma visão sobre isso que você colocou, viu? As pessoas ainda não estão preparadas para a holística. Vou colocar aqui para você. Eu quero quebrar um padrão bem importante, tá? Primeiro, nós terapeutas, a gente trabalha, principalmente a terapeuta holística, né? A gente trabalha muito com as energias, né? Com a vibração.
E a gente acredita muito, né, no universo, nas leis. Só que a gente sabe muito para ensinar as pessoas, mas a gente muitas vezes não sabe colocar na nossa vida tudo isso que a gente aprendeu. E aí a gente acaba tendo aquela fé cega. Quem já ouviu falar sobre fé cega? Coloca aqui, gente. Você sabe o que é fé cega? Fé cega é quase que você terceirizar aquilo que precisa ser feito para o universo, sabe? Você terceiriza aquilo que precisa ser feito e aí você espera que o universo te retribua, né? É uma fé cega, gente, porque assim, isso não é fé, né? A fé é você confiar e agir. É confiar e agir. Então, eu estudo, me desenvolvo, aprendo e tenho atitudes, tá? Isso é sair da fé cega, né? E a gente realmente ir para a ação congruente com aquilo que a gente quer, né? Congruente. Então, ó, vamos ver, ó, vocês estão colocando um monte de coisa aqui, tá? O que der para ler. Se você não estiver bem com a vida, você não vende nenhum alfinete. Vou chegar aí, Patrícia, vou chegar aí. No final dessa live, vocês vão receber 3 dicas. São 3 pontos que eu vou trazer para vocês, muito importantes, que se vocês não estiverem alinhadas com esses 3 pontos, vocês podem comprar o melhor curso de marketing, vocês podem fazer o melhor curso de vendas, que vocês não vão ter pacientes. Não vão ter. Anota isso que eu tô falando. Se você é terapeuta, tá? O seu grande objetivo na vida é viver o seu propósito. É viver o seu propósito. Agora, de que adianta? Vê se vocês vão concordar com o que eu vou falar. Você sabe que você é terapeuta, você sabe do seu propósito, você sabe do que você veio fazer nesse mundo, mas você só busca conhecimento. E quando chega na hora de falar o que você faz, quando chega na hora de oferecer aquilo que você faz, você não consegue. Você não sabe se expressar, você não consegue se comunicar, a voz começa a tremer, você fala mais de técnica do que aquilo que o cliente precisa, e aí você começa a se embananar toda e você simplesmente, né, cai nessa grande armadilha. Olha isso. Na real, tenho que acreditar no meu poder, eu sou. É isso mesmo, Martinha, mas não é tão simples assim. A gente sabe disso, mas não é tão simples assim. Vocês concordam? Porque se fosse, todo mundo tava com a agenda lotada. Coloca aqui, quem quer ter muitos pacientes? Quem quer colocar o propósito de fato a serviço? Quem de fato quer ter paciente? Sabe? Porque do que adianta você falar, eu sou terapeuta, que legal. Então você ajuda muitas pessoas? Que lindo! Então você contribui com a vida de muita gente? Responde essa pergunta pra mim. Se você é terapeuta e você tá aqui agora e não tenha vergonha de dizer isso. Porque o primeiro passo para qualquer mudança na nossa vida é a aceitação. A aceitação. É assim, ó. Se você é terapeuta, você deveria ter muitos clientes para você transformar vidas. Para você colocar em prática tudo que você sabe. Para você de fato viver o seu propósito. Se isso não tá acontecendo na sua vida, é porque tá faltando você seguir os 3 pontos que a gente vai entregar aqui hoje. Eu vou passar para vocês, gente, o que nós aprendemos na raça. O que a gente aprendeu apanhando mesmo. E a gente não quer que vocês passem por isso. Entende? Então presta atenção, principalmente as nossas cientistas aqui. Vamos entender o seguinte. Estamos na nova era, certo? Todo mundo aqui já ouviu falar de nova era? Coloca um sim aqui. A gente está na nova era. O grande governante da nova era é Saint Germain, né? Saint Germain, esse mestre maravilhoso que vem para nós com o grande ensinamento. Essa é a era da liberdade, dos padrões mentais, emocionais, de velhas crenças, de prisões que não deixam você evoluir. Saint Germain vem com esse propósito. E aí, né? Por que eu tô falando isso? Porque se você presta atenção nisso, terapeuta, se você está aqui
neste momento planetário, nesta nova era, sob essas condições de libertação de padrão, você é uma velha alma. Você é uma velha alma. Você tem muito conhecimento. Dentro de você existe uma sabedoria inata, prontinha para você ativar, prontinha para você despertar. Só que, como velha alma, tá? Você já viveu vidas e vidas e vidas e vidas. Você já foi bruxa, já foi xamã, já foi curandeira, benzedeira, mãe de santos. Você já foi de tudo em outras vidas. Porque a magia que você sabe fazer hoje, ela não é aprendida só aqui nessa vida. Ela não é, gente. Intuitivamente, você sabe disso. Você é terapeuta, você sente isso. Você traz registros dessas magias de outras vidas. E Saint Germain, essa nova era, fala que nós somos, né, grandes fazedoras de magias. Então nós, como terapeutas e velhas almas, nós temos uma missão muito grande de colocar essa magia em ação, ajudando as pessoas. Mas olha o que eu vou dizer agora, e eu quero ver se vocês já sentiram isso, tá? Se vocês vão concordar aqui. Eu já passei por isso, e Márcia também, né? Como terapeutas e velhas almas, no passado, em outras vidas, eu sei que eu acabei manipulando de forma errada, manipulando, abusando do poder, de toda a magia, de todo o conhecimento que eu tinha, tá? Eu acabei abusando de tudo isso. E nesta existência, eu vim para essa existência para fazer o que eu não fiz naquela outra vida. Só que nessa existência eu tenho o desafio de ultrapassar esse trauma que eu trouxe dessa outra vida. Então, que trauma é esse? O trauma de acontecer tudo de novo. O trauma de que eu vou pegar todo o meu conhecimento de novo e acabar usando de forma errada. Coloca aqui no chat se você sente que isso já aconteceu com você. Se você tá aqui, é terapeuta, é velha alma, é quase que 100%, é unânime. Porque as terapeutas hoje, elas não se sentem ainda boas o suficientes para assumir aquilo que elas fazem. As terapeutas ainda têm uma sensação de que elas não são tão merecedoras quanto outras profissões que existem por aí. Sabe aquela sensação de que você pode a qualquer momento fazer algo de errado? Ou com a técnica, ou com a pessoa, ou de ter muito sucesso. Sabe aquela história de você ter medo do sucesso? Vai até além, né, de uma insegurança. É uma sensação de que você pode cometer alguma besteira a qualquer momento. Então você prefere muitas vezes ficar quietinha, fechadinha ali no seu mundo, né? Estudando, lendo. Eu adquiro um conhecimento aqui, outro ali, um paciente aqui, outro ali, né? Eu venho um paciente aqui, outro ali. Às vezes ele me paga, às vezes ele não paga. E você não consegue sair do lugar. Coloca aí, vocês estão colocando, tá fazendo sentido. Já aconteceu e mais de uma vez. Já abusei, já percebi. Processo doloroso e necessário para a consciência. Aí é que tá, né? Aí é que eu quero chegar com vocês. Olha isso, né? Eu tenho todos esses medos. E, gente, é fato que nós temos esses medos. Porque nós já fizemos isso. Só que nós decidimos vir para esta existência, neste momento da nova era, para fazermos diferente. A gente teve uma outra oportunidade, que é estarmos aqui hoje para fazermos diferente. E sim, né? A terapeuta é a profissão da nova era. Só que nós precisamos assumir essas mudanças dentro da gente para que a gente possa promover todas essas mudanças aqui fora. Lei da correspondência, né? Lei universal, tudo que está dentro está fora, o que está em cima está embaixo. Eu preciso mudar o que está aqui para eu mudar o que está fora. Então, não adianta nada eu sair por aí com a mentalidade de que eu tenho que vender. Presta atenção no que eu vou falar aqui, que vocês já vão entender ali na frente. Olha só. A Paulinha colocou aqui, ó.
hoje fiz meu primeiro atendimento, vou superar este medo. É isso, né? Superação. Ó, a Bruna colocou. E quando não paga, cobro. Mas isso me dói. Olha o que a Bruna trouxe aqui. Quando não paga, cobro. Isso me dói. Vocês vão entender, tá? Nas 3 dicas. E daqui a pouco vocês vão entender. Por que é que você atrai pessoas, né, que não vão te pagar? Você vai entender. E o que cobrar pra você, por que cobrar pra você é tão doloroso? Você vai entender isso. Porque existe uma dinâmica dentro da gente que funciona que repele o paciente, repele o dinheiro, repele a prosperidade. Por isso que não adianta você comprar uma ferramenta de marketing digital, gente. Não adianta você ir fazer o curso. Terapeuta precisa de terapia. Terapeuta tem que ter mentora conduzindo. Isso eu e Márcia aprendemos na raça e é o que a gente ensina para as nossas alunas hoje. E quando vem as intuições, falo ou não? Essa é a dúvida. E quando vem as intuições, falo ou não? Martinha, não entendi aqui a sua pergunta, tá? Eu acho que eu pulei aqui ó, o pensamento, daí não compreendi. Se você quiser explicar mais um pouquinho aqui, já te ajudo, tá? Olha só. As velhas almas que estão aqui para fazer a diferença no mundo, que são vocês terapeutas, né? Existem 2 tipos de terapeutas hoje, né? Por que a gente sabe, por exemplo, que você não está vivendo o seu propósito no seu potencial máximo? Por que a gente sabe que você, velha alma, tá com algum trauma do passado? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Existem 2 pontos que você precisa observar. Existem 2 tipos de terapeuta, tá? Existe a terapeuta que está vivendo como plano B. Plano B. Ela é terapeuta, mas ela ainda mantém um outro trabalho. Porque ela ainda não consegue queimar a ponte ali. Ela não consegue se preparar para soltar, sabe? Ela não consegue. Ela tem um medo. Ela tem algo que segura ela, que não deixa ela ser terapeuta em tempo integral. Pode ser o ambiente em que ela vive, as pessoas com quem ela convive, né? Uma série de coisas influenciam para que essa terapeuta não assuma de fato o que ela faz e por isso ela mantém a profissão, o propósito como um plano B. Se você é uma velha alma e você mantém o seu propósito como plano B, isso lá na frente vai te causar complicações. Lá na frente você vai ver que você vai sentir o vazio existencial, vai sentir que poderia ter mudado isso antes, mas não mudou. Por quê? Porque não se trabalhou internamente para isso, tá? Essas são as terapeutas do plano B. E existem as terapeutas que queimaram a ponte. Esse é outro tipo de terapeuta. Ela queimou a ponte. Ela conseguiu realmente sair da onde ela estava e assumir que ela é terapeuta. Só que hoje, essa terapeuta não tem paciente. Ela não tem paciente. Então, tem a terapeuta que tem o plano B e a terapeuta que não tem o paciente. Por que essa terapeuta que queimou a ponte, hoje ela não tem paciente? O que acontece com ela? Por que ela não tem paciente? Porque ela tá vivendo baseada nesse trauma do passado. Você vai entender aqui que existe uma dor muito profunda que repele o paciente da nossa vida e que todas nós passamos por ela, principalmente nós que somos terapeutas. Só coloca aqui pra mim no chat. Tá fazendo sentido pra vocês o que a gente tá falando aqui? Vocês estão entendendo? Porque eu tô abrindo várias caixinhas, a minha cabeça tá acelerada, né? Daí a gente quer falar. Então vai fazer sentido aqui com tudo que eu vou falar, tá? Vai fazer sentido. Ó, se eu sinto uma intuição no momento do atendimento, eu devo falar para o paciente ou não? Tipo, o cliente tá cheio de mágoa e eu sinto que falta isso para ela. Então, a gente tem que tomar, Martinha, um certo cuidado, né? Com o que a gente fala para o paciente. Nós, como terapeutas, nós temos que sentir se o paciente está pronto para ouvir determinada fala. Imagine que existe vários níveis de consciência, tá? E existe, de fato, vários níveis de consciência. Às vezes, a pessoa que tá ali na nossa frente, ela tá com o corpinho emocional dela, né? Dos nossos 7 corpos, ali no corpo emocional dela, ela tá repleta de feridas, de dores, de mágoas. Ela tá muito machucada, muito.
E as memórias que ela carrega são muito pesadas, são muito densas. Só que existe, né, um processo de negação. Quando uma pessoa te procura para fazer terapia, ela chega para você muitas vezes, ela tem a ação de procurar a terapeuta, mas ela ainda está vivendo um processo de negação. Nesse processo de negação, a pessoa que está fazendo a terapia, ela ainda não consegue entender o que é que está acontecendo. Ela ainda está culpando as outras pessoas pelo que está acontecendo, sabe? Ela ainda está presa ao externo. Então, você vai falar para ela algo, talvez ela não receba bem o que você vai falar. Mas veja, isso não significa que você, com a sua intuição, não possa ajudá-la. Então, com a sua intuição e com a sua sabedoria, com as suas técnicas, você vai conduzir todo o atendimento para que ela se liberte dessas mágoas. Até que você sinta que ela esteja no processo de aceitação. Então, o paciente, ele sai da negação e ele entra na aceitação. É na aceitação que você vai poder falar um pouquinho mais com o seu paciente sobre aquilo que você está intuindo, sobre aquilo que você está sentindo. Porque senão, gente, o paciente, ele fica preso aonde? No corpo mental inferior. Fica preso aqui. E aí, o que acontece? Esse paciente que está preso na mente, ele não consegue agir. Porque ele acha que tá tudo aqui. Ele vai tentar controlar tudo, entende? E aí ele não vai mudar, tá? Então, olha pra dentro de você, sabe? Olha pra dentro de você pra você entender se essa intuição deve ser repassada ou não. Vamos lá, vocês vão colocando, olha, sim, faz sentido, eu senti muito medo de me aprofundar no caminho das terapias. Semana passada eu fui concluir o curso da Chama Violeta que iniciei em março. Ah, que linda! Olha só, é isso, ó, muito sentido. Eu acolhi a bruxa dentro de mim, mas estou no momento de dó. De dó é isso, Elke? Cortou minha fala. Estou no momento de dominar minhas tristezas e os meus medos. É isso. A Elke, ela faz parte da nossa formação de terapeutas cientistas da alma. O que é a nossa formação, gente? A gente trabalha com mentorias. Por quê? Porque a terapeuta, ela precisa ter um mentor para ajudar ela, para conduzir essas respostas. Devo falar uma intuição ou não? Como que eu vou atrair mais clientes, né? Mais pacientes? Gente, tudo isso. Não adianta você... Não adianta, porque sozinha a gente bate demais a cabeça na parede. Essa técnica que a gente tanto ama. Né? A gente fica batendo a cabeça na parede e as coisas não se desenrolam. Então, assim, pensa comigo. Você é terapeuta, de repente você tem a planilha mais mega ultra moderna do universo para você ter cliente. De repente você tem a câmera mais moderna para você gravar um vídeo, para você abrir uma live. Mas, será que você está pronta para tudo isso? Veja, você tem os equipamentos externos, mas internamente, como você se sente? O que é que bloqueia você de ligar uma câmera e ensinar tudo que você sabe, em colocar para fora tudo que você sabe? Não é a câmera que você comprou. Não é, gente. O que impede, olha só, anota isso que eu vou falar agora. O que impede você, terapeuta, tá? Essa ferida é primária, ela impede as terapeutas de terem sucesso, realização, prosperidade, paciente. Essa ferida que eu vou falar agora, todo mundo passa por ela. Todo mundo passa por ela. Mas lembra que eu falei dos níveis de consciência? Esses níveis de consciência, eles variam de acordo com os registros dessas feridas. Então, você, por exemplo, presta atenção aqui. Eu coloquei uma enquete hoje, né? As pessoas ficaram em dúvida entre duas. Existem 5 feridas emocionais, mas a mais relacionada à falta de paciente, de você não conseguir se expressar de verdade, é a rejeição. Anota isso. Em algum lugar dentro de você existe a dor da rejeição. Você se sente rejeitada, você se sentiu rejeitada. Você tem memórias emocionais no seu corpo emocional falando sobre rejeição. Você tem isso, tá? Quando a gente tá pronto, o equipamento pouco importa. Bruna,
Ah, deusa, assinamos embaixo isso. É muito real. Não importa onde você tá, o equipamento que você tem. Agora, quando você se sente rejeitada, você se rejeita. Você pode fazer o curso com o melhor professor do mundo. Você vai continuar se rejeitando. Quando você tem a dor da rejeição, você busca aprovações externas o tempo todo. Você busca validação externa o tempo todo. Só que você se rejeita. Quando você se rejeita, não adianta. Você repele o dinheiro. Você rejeita o dinheiro. É inconsciente. Você rejeita o paciente. É inconsciente. E sabe o tipo de paciente que você vai atrair? O paciente que também tem rejeição. Então ele vai chegar pra você, a Bruninha tinha colocado ali antes, ele vai chegar pra você e ele não vai te pagar direito. Ele não vai conseguir te pagar direito. Esse paciente que vai chegar pra você, ele não vai evoluir no tratamento. Anota o que eu tô falando. Ele não vai evoluir no tratamento. Esse paciente simplesmente vai desistir no meio do caminho. Ele vai inventar um monte de desculpa. Ele vai se fechar. Por quê? Porque, gente, a rejeição é uma dor primária. Se você se rejeita, você tá dizendo assim, não pra vida. Se você tem essa dor profunda da rejeição e você tem em algum âmbito, você tá dizendo pra vida, não, eu não quero viver. Não, eu não quero viver. A vida não faz sentido pra mim. É como se tivesse um outdoor piscando aqui, ó, na sua tela mental, onde você está rejeitando toda a prosperidade, toda a abundância, todos os pacientes, todos os seus dons e talentos que precisam de você. Tá caindo ficha aí, gente? Cabecinhas explodindo, porque isso é só o começo. Eu tenho umas coisas pra dizer aqui que vai fazer muito sentido. Bombástica. Então, assim, prepara o coração aí, prepara. Porque tem umas coisas interessantes aqui, ó. Olha só, minha pior ferida. Meu pai biológico abandonou minha mãe. Meu nascimento, exatamente. Minha pior ferida. Eu nem vou entrar aqui hoje na explicação das feridas. Vou fazer uma live aqui, ó. A gente vai fazer uma live, anota aí, sobre as feridas para vocês entenderem melhor. Ó, eu só tenho meu celular de atendimento online, faço assim mesmo. Muito real, gente do céu, isso é real. Estou em uma cidade nova e receio da aceitação das pessoas. Olha isso, receio da aceitação das pessoas. Faz muito sentido, já deixei muitas vezes, muitas coisas pelo caminho e tentei me matar várias vezes. E você sabe, gente, né, que a gente se mata aos poucos, né? O se matar não é só o de fato tirar a própria vida. Nós nos matamos aos poucos quando a gente enterra os nossos sonhos. A gente se mata de pouquinho em pouquinho quando a gente não vive a nossa verdade. A gente se mata quando a gente tolera qualquer tipo de paciente, qualquer tipo de tratamento, sabe, num relacionamento. A gente está se matando quando a gente fala assim, ah, não, acho que ser terapeuta não é pra mim. Ah, não, acho que não é esse pra ser o meu propósito. Nossa, eu não consigo me sustentar. Eu não consigo dar andamento no atendimento. Faz sentido isso pra você? Coloca aí no chat se isso faz sentido pra vocês, gente. A gente enterra os nossos sonhos. A gente enterra os nossos dons e talentos. Isso que está escrito na Bíblia é muito real. É muito verdadeiro. A gente vem para essa existência. Nós, como terapeutas, temos essa responsabilidade, né, de fazermos diferente, de auxiliarmos na evolução de outras pessoas, de ajudarmos a elevar a vibração do planeta. Nós temos esse papel de colocar isso a serviço, de verdade, sem ficar mais dando desculpas. Só que para isso a gente tem que se trabalhar o tempo todo. A gente precisa olhar para dentro o tempo todo. Então eu atendo um paciente e esse paciente reflete em mim. Reflete. Quantas vezes vocês pegaram um paciente num atendimento e aquela história tinha algo ali refletindo em você? Quantas vezes isso? A rejeição é um ponto que você precisa olhar. E muito. Sabe por quê? Porque você começa a agir inconscientemente contra tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, todos os seus contratos sagrados de alma que você fez, porque você não tá sabendo lidar com a ferida da rejeição. E ferida, gente, a gente não cura, né? A gente não acaba com ela de vez. A ferida, ela tá ali para nos lembrar
A ferida tá ali, presta atenção nisso, para lembrar a gente o que a gente veio fazer nesse mundo. Ela também tá ali para lembrar. Porque se eu tenho a ferida da rejeição, o meu grande aprendizado neste mundo é aprender a me doar, é aprender a compartilhar, é aprender a fazer pelo propósito e não só por mim. Olha que lindo isso, gente. A ferida da rejeição, por isso que as terapeutas têm ferida da rejeição, porque a gente está aqui para ajudar o próximo, para ajudar, não é para passar por cima da gente, não é isso. Mas o nosso grande propósito é ajudar a humanidade a evoluir. Então, é por isso que a gente tem que ir... a gente sempre vai ser lembrada pela ferida da rejeição, que ela tá ali. Ela existe, ela tá ali para lembrar a gente do nosso propósito. É para isso que ela tá ali o tempo todo. Vem, sabe? Vem, lembra do teu propósito. Só que aí, presta atenção agora. Agora vai dar um... Agora vai embananar um pouquinho aqui o que eu vou falar. Vai, presta atenção. Vocês estão colocando aí o que eu vou falar agora. Ó, a ferida da rejeição, vamos pensar o seguinte. Para que a gente possa, nós terapeutas, colocarmos, né, o nosso propósito em ação, termos clientes, pacientes, de fato, ensinar as pessoas tudo que a gente sabe, a gente precisa olhar pra gente e se curar. Ponto. Sempre. Dia a dia. Só que a ferida da rejeição, ela vai alimentando, tá? Ela vai alimentando o nosso eu cretino. Anota isso, tá? Dentro de nós existe o eu cretino e o eu divino. A ferida da rejeição, ela é tão potente, ela é tão mascarada, que você, sem perceber, vai alimentando esse eu divino. Esse eu cretino, desculpa. Esse eu cretino. Esse eu cretino, gente, é assim, ó. Imagina você que o eu cretino é uma voz, que nós temos várias vozes na nossa cabeça. Várias vozes, né? Ah, é só os mestres conversando com a gente? O eu cretino é esse monte de craquinha, de trauma, de forma pensamento que você cria, que você trouxe, que você criou, que você construiu. Você construiu o seu eu cretino. É isso mesmo, dói ouvir isso, mas você construiu. E o eu cretino, ele é assim, quando você alimenta ele é muito potente, ele é muito forte, ele é muito intenso, ele domina a sua vida. E o eu cretino, gente, ele começa a conversar com você e você acaba gostando. Porque ele é tão charmoso, ele é tão sedutor. O eu cretino, ele é tão envolvente, porque ele quer te proteger. Ele acha que ele tá te protegendo. E o eu cretino daí ele vai dizendo pra você: olha, terapeuta linda, maravilhosa, você é tão bonitinha, você estudou tanto, sabe tanto. Ah, por que você não muda de profissão? Por que você não faz outra coisa? Nossa, será que você deve mesmo ficar ajudando as pessoas? Será que é esse o seu propósito? O eu cretino fala assim pra você: será que você é tão boa assim o suficiente? Será que você acredita que as pessoas gostam de você? Porque o eu cretino, ele é baseado nas crenças, nos traumas de outras vidas. O eu cretino, na forma pensamento, então, lá na infância, né? Como é que foi a sua criança? Como é que foi seu relacionamento? Então, lá na infância, por exemplo, você não era escolhida para participar do time de basquete, por exemplo, da escola. E aí você via todas as suas amiguinhas sendo escolhidas, mas você não. O que é isso? Qual é a informação que teu cérebro entende? Nossa, eu não sou boa o suficiente. E aí o teu eu cretino, que ele é muito incrível, ele vai falar pra você assim: nossa, você é terapeuta, mas você não é tão boa o suficiente. Então, assim, atende um ou outro ali, mantém o plano B mesmo, pra que caso, né, dê tudo errado, você não se estrepe inteira, né? Você não quebre a cara. Então, o eu cretino, ele tá tentando te proteger, mascarando quem você é de fato. O eu cretino não deixa você viver com o eu divino. O eu cretino, ele comanda, ele domina o teu eu divino, porque você tá nutrindo, sem perceber, o teu eu cretino, gente. O eu cretino, ele é... Fica atento ao eu cretino. Ó, eu estudei no colégio de freira 9 anos e minha mãe repetia que o meu pai trabalhava muito para pagar. Minhas colegas zoavam o meu cabelo curtinho.
minha bota ortopédica, meu lanche. Olha isso, olha isso. Então, eu cresci com isso, né? E vocês, como terapeutas, sabem bem do que eu vou falar agora. Vai até sair um Reels sobre isso. Muitos pacientes chegam para nós e falam assim... a terapeuta pergunta, né? Ah, como é que foi sua infância? E aí a pessoa responde assim... Ah, foi normal. Ah, sua infância foi normal? Foi normal. Tá, deu tudo certo. Ah, tá, foi normal, tá. Mas qual que é a sua questão hoje? O que você veio resolver? Ah, sabe o que é? É que, nossa, eu não sei porquê, mas eu não consigo me sentir boa o suficiente. Parece que eu vou fazer tudo errado. Não sei, eu tenho uma raiva dentro de mim, eu não consigo liberar. Mas minha infância foi boa. Eita, nós! Que grande armadilha que a gente cai, né? E como terapeutas, a gente passa por cima de tudo isso, tá? Porque a gente quer tanto cumprir o propósito de ajudar outras pessoas que a gente esquece que o primeiro propósito é comigo mesma. O seu primeiro propósito é com você. Você evoluir, você transbordar o que você tem aí dentro, essa luz que você tem aí dentro, para que aí sim você possa ajudar outras pessoas. Então, prestem atenção para vocês não caírem nessa armadilha, tá? Não, foi tudo bem na minha infância, porque, gente, é muito sutil como a gente se machuca. Esse cretino tem a voz do meu pai. O eu cretino, ele sempre vai ter a voz de alguém, tá? Foi muito bom a Bruna trazer isso agora. O eu cretino, gente, ele tem a voz de alguém. Porque essa pessoa, né, que nos irrita, essa pessoa que de alguma forma nos feriu, essa pessoa, ela tem contribuição nesse nosso eu cretino. Ela tem contribuição no nosso sofrimento. Infelizmente é assim. Só que nós escolhemos esse pai e essa mãe, né? Então, isso é tema também para outra live que a gente vai entrar aqui, com certeza. Mas olha só, eu não me perder aqui também, porque tem uma hora aqui para acabar e tem bastante coisa para entregar, hein? Presta atenção aqui, vocês estão pondo um monte de coisa aqui sobre o eu cretino. O eu cretino, gente, ele é o grande padrão tóxico que nós terapeutas precisamos nos libertar na nova era. O eu cretino, ele faz parte do ego, que mascara quem você é na essência. Então, Saint Germain vem e fala pra gente: terapeutas, vocês precisam aprender a fazer magia. De fato, a magia verdadeira. Não a magia que é tóxica, não a magia que é só você querer vender. Quero quebrar a primeira crença que eu quero trazer para vocês aqui. Quero quebrar uma palavra aqui. Eu quero que a gente crie, né, uma tribo de cientistas da alma, de terapeutas, que troquem a palavra vender por servir. Anota isso aí, até coloca no chat, escreve servir. Vender, gente, é troca de mercadoria, né? E sobre a venda, tem muita crença negativa. As palavras, elas têm poder, né? E a gente acaba sempre tendenciando a trazer essa energia da palavra negativa. Quando eu falo servir, servir significa servir a algo maior, servir ao propósito. Quando eu falo servir, eu estou servindo, eu estou entregando o meu melhor. Quando eu entrego o meu melhor, o que acontece automaticamente? Eu entro na lei do equilíbrio, do dar e do receber. Eu estou servindo, eu não estou servindo de graça, eu estou servindo. Eu estou cumprindo aquilo que eu vim exercer de fato nesse mundo. Quando eu sirvo os outros. Opa, travou aqui, agora voltou. Voltou? Tá todo mundo me ouvindo bem aqui? Servir é você colocar o seu propósito em ação, na prática. Quando você está servindo ao próximo, você entra no equilíbrio mágico da vida, que é dar e receber. Então, eu me dou e eu recebo. Eu me dou e eu recebo, gente. Isso é maravilhoso. E aí, isso mesmo, vamos trocar cliente por paciente. Você sabe por que terapeuta tem medo de falar paciente? Você sabe por quê? Porque terapeuta, tem uma outra crença de terapeuta aí, por isso que, né, tem a ver com a rejeição, tá? A gente acredita muitas vezes, nós temos, vou falar aqui agora, hein? Nós temos muitas alunas psicólogas, tá? Nós temos alunas médicas, dentistas, juízes, gente, nós temos de tudo, de tudo. Mas o que acontece quando uma terapeuta faz a formação de terapeuta
Muitas vezes ela tem a crença de que ela, nossa, não tem o título de psicóloga. Como que ela pode ajudar alguém? Gente, isso é tema para outra live também, pra gente desmistificar um monte de coisa, tá? Mas o que eu quero que você entenda só é que muitas vezes você tem essa crença inconsciente. Então, você se rejeita porque você não fez a faculdade de psicologia. Então, na sua mente, por mais que você estude, por mais que você se esforce, você não se sente boa o suficiente para ir lá e fazer o que você veio fazer nesse mundo. Então, você tem medo, sabe? De oferecer o teu serviço. Por quê? Porque se você oferecer o teu serviço, pode ser que um paciente te pergunte se você é psicóloga. Ah, mas você é psicóloga? Você fez psicologia? Oi? Oi? Gente, aqui no Instituto Eu e Márcia, nós nos posicionamos tanto, que, juro pra vocês, eu não me lembro da última vez que alguém perguntou se nós tínhamos feito psicologia ou não. Isso não tem a ver com o quanto você estuda só. Isso tem a ver com o seu posicionamento. É se posicionar como terapeuta. É assumir que você é terapeuta. Gente, a quantidade de estudo que nós temos como terapeutas é tão ou maior quanto uma psicóloga. Entende? Olha lá, você fez direito e é terapeuta. Olha isso. São muitas crenças em cima de tudo isso. Muitas crenças. Oi, 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 oi. Travou de novo. Voltou, gente? Voltou? Pelo amor. Diz que voltou. Diz que voltou aqui, tá tudo certo. Só coloca aqui se voltou, tá certinho. Então, assim, essa é uma crença que a gente precisa quebrar. Coloca aí. Tá voltando? Voltou? Tá certinho pra vocês? Voltou. Ai, que bom. E por que a gente tem que quebrar isso? Por que a gente tem que quebrar? Porque a gente precisa aprender a dar voz pro nosso eu divino. Presta atenção nisso. A gente precisa aprender a dar voz pro nosso eu divino. Primeiro ponto, primeira dica, tá? Lembra que nós chamamos aqui que a gente ia dar 3 dicas? 3 dicas para você, de fato, atrair pacientes. Então, presta atenção nessas dicas. O primeiro passo, primeiro ponto para você atrair paciente é você, de fato, aprender a dar voz para o seu eu divino. Quando você dá voz para o seu eu divino, você acaba servindo o seu propósito e atraindo pacientes sem perder sua paz. Porque o eu divino, gente, ele é o perfeito alinhamento do fluxo do universo com a abundância, com a prosperidade, com a comunhão, sabe? Aquela fala do somos todos um. É esse alinhamento. Quando a gente faz como terapeutas, tá? Tô falando para você, terapeuta. Quando nós fazemos o alinhamento entre o nosso quaternário inferior com a nossa tríade superior, Michele, o que é isso que você tá falando? Eu tô falando dos 7 corpos. Quando a gente alinha a alma com o espírito, a gente entra no perfeito alinhamento com o eu divino. A gente dá voz para tudo que tá aqui, mais na matéria, ouvir também o que tá aqui no espírito, e a gente une, a gente integra esses dois. E aí nós nos tornamos plenas, inteiras. E sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente começa a nutrir o nosso eu divino. O eu divino, gente, ele já existe dentro de todas nós. Vai ter live falando sobre isso melhor. Ele já existe dentro de cada uma de nós. Só que o que acontece? A gente não nutre isso. O eu cretino não deixou. A gente não nutriu o suficiente. Então você hoje não sabe como fazer esse alinhamento. Você hoje não une alma e espírito. Você vai vivendo só ali, no quaternário inferior. Vai vivendo. Tá toda zoada, bagunçada, né? E você não tá sabendo servir o teu propósito. Você não tá fazendo aquilo que você veio para fazer no mundo. Você não tá servindo, né? O eu divino, ele é tão perfeito, ele é tão abundante, que é aquela voz que fala assim para você: você tá no caminho.
É aquela voz que a Martinha colocou aqui mais cedo, que te dá uma intuição, que fala pra você assim, quando você silencia, né? O eu divino, ele vem quando você silencia. O alinhamento da alma e do espírito acontece quando você silencia. Você silencia e aí essa voz vem e fala com você, tá tudo certo. Tá tudo certo. O eu divino, gente, uma característica importantíssima dele é o foco nos seus dons e talentos. O eu divino, ele não vai ficar olhando para aquilo que você não sabe tanto. O eu divino, ele não vai ficar assim, olha, aprende a se comunicar melhor se você é mais introvertida. O eu divino, ele vai focar nos seus dons e talentos, porque você veio nesse mundo com uma expressão única. Ninguém é igual a você. Nós podemos ter as mesmas formações, nós podemos fazer os mesmos cursos, mas ninguém é igual. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Nós temos uma característica única, que é nossa. Essa é a nossa luz. E o eu divino fala assim pra você, nossa, coloca o seu dom e o seu talento a serviço. O eu divino, gente, ele fala assim pra você, pode se perguntar, tá? Faz uma pergunta pra você mesma. Assim, ó, por exemplo, Michele, o que é que você sabe fazer? Que só você sabe fazer de um jeito diferente, de um jeito lindo, de um jeito onde as pessoas admiram, de um jeito onde você se sente bem e verdadeira fazendo. Qual é o seu dom, o seu talento, que as pessoas inclusive te perguntam? Qual é a sua grande superação na vida? O seu eu divino, ele faz você pensar sobre isso. E quando você alinha a alma e o espírito e você dá voz para o eu divino, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe como atrair o paciente, como vender, como servir para esse paciente. Você vai falar assim, nossa, eu sei como eu posso servir mais e melhor as pessoas. Porque eu tô conectada com aquilo que só eu sei, que eu vim fazer nesse mundo. Com o meu jeito de ser, meu único jeito de ser nesse mundo. Então você não vai ter mais medo, porque o eu divino tá no comando. O eu divino tá ali falando, sirva o seu propósito. Então um exercício aqui para você fazer, para você entrar em alinhamento com o seu eu divino. Vocês querem esse exercício? Coloca um sim aqui para eu ver se está fazendo sentido para vocês. Se vocês querem esse exercício, é um exercício simples, mas que vai fazer muita diferença na sua vida, terapeuta. Coloca aí. Para mim, se está fazendo sentido para eu colocar esse exercício simples. É simples, mas assim, vale ouro, tá? O meu eu divino tá apanhando do cretino. É isso, gente, é isso. É perceber isso, né? Coloca um sim aí, eu quero ver se tá fazendo sentido. E eu vou passar pra você esse exercício que é muito simples. Ó, nós só estamos no primeiro ponto. Qual que é o primeiro ponto, então? Primeira dica: ativar o poder do eu divino. Escreve aí no chat, quem sabe. Primeira dica: ativar o poder do eu divino. Então, um exercício fácil para você fazer, terapeuta, todos os dias, durante 5 minutos. Assim como a gente gosta de fazer as nossas limpezas, os nossos ancoramentos, de chamar os mentores, de tomar um banho de ervas, né? Como a Má disse na outra live, nós precisamos, né, agir em direção ao nosso eu divino. E as limpezas, elas são importantes para clarear, para abrir caminhos. Mas a gente precisa aprender a usar também o nosso poder de imaginação. O eu divino, ele é fortalecido quando você ativa o teu poder de imaginação. Então, pense o seguinte. Fechar é a dica, tá? Você fecha seus olhos por 5 minutinhos, tá? Feche seus olhos por 5 minutinhos. E aí, durante esses 5 minutos, você vai se visualizar. Ou fazendo uma live, ou fazendo um atendimento, ou fazendo um vídeo. Você vai se visualizar servindo o seu propósito de um jeito maravilhoso. Mas não é do jeito da fulana que você conhece, do jeito da outra, é do seu jeito. É do seu jeito. E aí você vai visualizar
Todas as pessoas que estão ali, ou uma pessoa que está ali no seu atendimento, você vai visualizar essa pessoa, como que ela está saindo daquele atendimento, daquela live, daquele vídeo. Você vai visualizar isso, entende? Visualizar é tudo, gente. Visualizar é a perfeição da vida. Então, 5 minutinhos diário para você nutrir o teu eu divino de que você está tomando posse dessa informação. Você está trazendo, né, do coração para a mente, da mente para o coração. Você está integrando isso dentro do seu sistema, unindo realmente a alma com o espírito, né? Você está unindo. Então, você está fortalecendo. Olha lá, eu fiz uma vez esse exercício. É diário. Assim como você toma banho, você precisa aprender a fortalecer a sua mente. Mindset de prosperidade, gente. A gente trabalha muito isso com as alunas cientistas da alma. Tem mais de 60 aulas trabalhando a parte do mindset. Ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá. Vamos para o segundo ponto agora, tá? Gostaram do exercício? Vão fazer o exercício? Só coloca aí se está fazendo sentido para vocês, que a gente vai agora para o segundo ponto, para você atrair clientes, pacientes, né? Fazendo essa troca para quem está chegando agora, para paciente, assumir que você ajuda a tratar as doenças da alma, as doenças das pessoas. É real, você faz isso, é real. Quanto mais você assume isso, mais você se empodera, tá? O próximo passo, né, é a gente observar. Nós precisamos observar uma coisa, tá? Quando a gente tem a rejeição, presta atenção nisso. Quando o eu cretino comanda, a gente alimenta muito, tá? 3 coisinhas que a gente alimenta de forma negativa, que a gente precisa trabalhar o lado positivo disso. Como terapeutas, nós precisamos aprender a confiar em nós mesmas, a confiar no método e a confiar no paciente. Anota isso. Anota. Como terapeuta, você precisa aprender a confiar em você, a confiar no método e a confiar no paciente. Olha o que acontece, que é muito comum. Se eu não confio em mim, se eu não me sinto boa o suficiente, se o meu eu cretino tá dominando, gente, como é que eu vou falar dos meus serviços para as pessoas? Daí eu tenho um método que eu estudei, que eu me formei. E, gente, não existe método ruim, né? Existem métodos mais fortes, métodos mais fraquinhos. Ponto, né? Aí você vai lá, faz uma formação que te dá um método que não é um método validado, não é um método que tem depoimento, onde as pessoas sabem que funciona. Não é um método que te dá segurança, que te ensina de fato, do início ao fim, a como conduzir um atendimento, a como, inclusive, fortalecer você como terapeuta. Porque dentro da nossa formação, o que a gente mais faz é fortalecer a terapeuta como terapeuta. A última coisa que as nossas terapeutas cientistas da alma aprendem é técnica. Porque técnica, gente, a gente aprende em qualquer lugar. A técnica, se eu der para o meu filho hoje, de 14 anos, ele vai ler, ele vai aprender. Mas você sabe de fato aonde você está atuando? Qual é o corpo que você atua com aquela técnica? Você está aplicando uma técnica, você está aplicando reiki. Você sabe que você está aplicando com outros mentores junto? Você sabe qual é o corpo que você está aplicando um reiki? Você sabe aonde você está aplicando uma técnica no seu paciente? Então, muitas vezes, você não confia no método. Então, você precisa aprender a confiar no método. E aí, confiar no paciente. Confiar no paciente. Quem pegou aí o que eu falei, se puder escrever aqui no chat, tá? Até para ajudar aqui a Maria também aqui pra gente, né? Confiar no paciente. Nós, terapeutas, muitas vezes não confiamos no paciente que está ali na nossa frente. A gente, por conta do nosso eu cretino, né? A gente acha que aquela pessoa, muitas vezes, não vai ter condições, sabe? De evoluir de fato, de ir para um outro nível. A gente acredita nas pessoas. Gente, como terapeuta, a gente acredita nas pessoas, senão nós não seríamos terapeutas, tá? Só que a gente não tá, muitas vezes, alinhadas, né, com a gente mesma, né? A gente não tá confiando em nós. Então, se eu não confio em mim, como que eu vou confiar no paciente?
Como que eu vou sentir que eu vou fazer o meu melhor? Que eu tenho o melhor paciente do mundo? Que esse paciente, de fato, vai entregar o resultado que eu tô proporcionando e que ele também tá aberto para isso. Entende? Confiar no paciente é confiar em nós mesmos, Marta. É isso mesmo. A gente sempre fala, né, que a gente tem que andar de mãos dadas. E que você, como terapeuta, tem que confiar mais no seu paciente do que ele mesmo. Porque o paciente, ele vai chegar para você desacreditado. Ele vai chegar para você se culpando, achando que ele não é bom o suficiente. Ele vai chegar para você destruído muitas vezes, cheio de mágoa, de culpa, de frustração. E você, com todo o seu poder, você que vai falar para ele, você que vai mostrar para ele que você confia nele. Às vezes o que o teu paciente mais precisa é desse olhar seu de confiança, que o teu eu cretino não tá deixando você ter. Então você tá lá, né, achando que o teu paciente é meia boca, porque você tá se sentindo assim. Entende isso, Deusa? Faz sentido isso para você? Gente, o teu paciente é o teu grande propósito. É o teu grande propósito. É através dele que você está servindo, é através dele. E outra coisa, quando você acredita no paciente, o dinheiro que ele te entrega, né, o valor que ele te gera, é sagrado, sabe? É sagrado. A vida começa a entrar num fluxo muito perfeito de equilíbrio. E você, de fato, entende o que é prosperidade e abundância. Você, de fato, integra tudo isso dentro de você. Tudo bem até aqui? Dá pra gente explorar isso muito mais, tá? Mas aqui já estamos com o horário aqui em cima. E aí é o último ponto, né? O último ponto, a última dica que você, trabalhando isso internamente, ajustando isso dentro de você, acabei de olhar aqui 12:12, agora 12:13 já, mais um portal aqui ativo, né? Próxima dica, né? Última dica, é trabalhar o que dentro de você? O que? O merecimento. O merecimento. Presta atenção no que eu vou falar sobre merecimento agora. Presta atenção. Nós fizemos na enquete de ontem a pergunta se você sente de fato que você é merecedora, né? E, unânime, todo mundo respondeu sim, eu me sinto merecedora de amor, de sucesso, de dinheiro, porque merecimento não é só, eu mereço só o dinheiro. O amor não. Merecimento não é uma coisa que escolhe, tá, gente? Não é a caixinha. Eu mereço isso, mas não... Não, merecimento é tudo. Merecimento atrelado à sua espiritualidade, ao seu desenvolvimento espiritual. Anota isso. Merecimento está atrelado ao seu desenvolvimento espiritual. Se você tá ali sofrendo, se você tá ali tendo muitos desafios, é porque você não se sente merecedor e eu te provo isso. Como que eu provo isso pra você? Vou te fazer a pergunta diferente agora. Ao invés de eu te perguntar se você se sente merecedora, eu vou te perguntar quais os resultados que você tem na sua vida. Você tem prosperidade financeira? Você tem pacientes? Sabe conduzir um relacionamento? Porque vida é relacionamento, merecimento é relacionamento. Você sabe gerar conexão com o paciente? Gerar conexão de fato. O que é gerar conexão, gente? Pessoas gostam de pessoas, né? Pessoas gostam de pessoas. Vocês não estão aqui só por causa da cientista da alma, do Instituto Ela. Vocês estão aqui por conta da Michelle e da Márcia. Existe uma frequência, existe uma egrégora, né? Existe uma ressonância. E nós estamos aqui num campo vibracional. A gente tem muito em comum. Então, merecimento não é só se você se sente. É quais os resultados que comprovam que você tem merecimento hoje. Porque eu tenho certeza que você tá assim. Não, eu mereço ter agenda lotada, porque eu estudei muito pra isso. Legal, você merece ter agenda lotada. Mas você não merece viver um grande amor, né? Porque você não vive hoje. Tá. Não, eu mereço ter aquele carro. Beleza, você merece ter aquele carro. Mas eu não mereço muito o perdão de tal pessoa, porque, nossa, eu me sinto muito culpada. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer pra você? Que merecimento não é gavetinha, sabe? Eu abro nessa área eu mereço. Não, nessa área eu não mereço tanto não. Ixi, não, aqui eu não sou muito boa. Gente, merecimento é espiritualidade pura, é o seu desenvolvimento.
como seres espirituais que somos, vivendo uma experiência na Terra, certo? Somos seres espirituais vivendo uma experiência na Terra. Ou seja, nós merecemos a vida abundante, próspera, amorosa, porque essa é a essência de Deus. É isso que mora dentro da gente. Então, o merecimento é um ponto que precisa ser ajustado entre alma e espírito, né? Integrando dentro de você, para que você de fato possa viver tudo que você veio para viver nesse mundo. Quando você de fato é merecedora, você não tem medo de falar do seu serviço. Não é vender, é mostrar o teu serviço. É sim gerar valor na vida das pessoas. É abrir uma câmera e falar tudo que você sabe, porque você é merecedora disso. É você gravar um vídeo e porque você compreende que você é merecedora disso. Você veio com esses dons e talentos. Você sabe fazer. Você sabe, senão você não estaria aqui hoje, nesse momento. Você sabe fazer a diferença. Você é co-criadora da sua realidade. Quando você é merecedora, gente, e você vive isso na sua vida em prática, não tem escassez. Anota isso. Quando você é merecedora e você vive isso na prática, porque eu sou merecedora, mas no astral você é, né? No campo das infinitas possibilidades, você é merecedor. Quem já, né? Numa outra dimensão, eu sinto que tem algo ali pra mim que eu sou merecedora. Mas na prática, o que você está vivendo na prática que te mostra, que te prova que você é merecedora? É isso, é colocar na prática. Né? A gente precisa aprender a elevar o nosso nível de merecimento. Querem saber como que a gente pode elevar o nível de merecimento? Quer saber? Coloca assim aí. A gente precisa tomar posse, né, Nice? É isso, precisa tomar posse. Agora, se eu não sei, como é que eu faço isso? Como é que eu crio o merecimento na minha vida? Primeira coisa, gente, a gente precisa começar a prestar atenção aqui, ó. Eu não posso tolerar mais qualquer coisa da vida, sabe? Eu não posso mais tolerar. Eu não posso tolerar qualquer coisa, qualquer relacionamento, sabe? Que fulano determine o que eu vou fazer ou não. Que fulano fale pra mim se eu sou boa ou não. Eu não posso mais tolerar não ter dinheiro, por exemplo. Eu não posso mais tolerar isso. Isso não tem a ver com merecimento. Eu não posso tolerar que o paciente venha e me pague com uma banana. Sabe assim, a gente tem que entender que merecimento são os nãos que eu vou dizendo também pra vida, tá? E também o sim que eu vou dizer para as coisas que eu nunca fiz. O que eu quero dizer com isso? O merecimento, muitas vezes, ele tem uma relação doentia com os nossos ancestrais. Não vou entrar muito nisso, que vai ter live também. Mas vamos pensar o seguinte. Imagina que a sua ancestralidade feminina teve que abrir mão de todos os sonhos, foi lá detonada, né? Uma ancestralidade que foi abusada, que foi recriminada, que foi podada, que não teve voz, né? Daí hoje você vem para essa existência, né, com esse campo de informação de que você não pode fazer muito porque você não merece, porque suas ancestrais não mereceram. Então você não pode merecer mais do que elas. E aí o que acontece? Você tem a oportunidade muitas vezes de ir num restaurante gostoso, bonito, novo. Só que você passa na porta e você fala assim, não vou ali não, é muito caro, nossa senhora, nem vou, não vou gastar meu dinheiro ali não. Que informação você tá dando pro teu cérebro? Que informação você tá dando? Que comando você tá dando? De que você não é merecedora de uma coisa simples, como entrar num restaurante e pedir algo muito gostoso, porque você merece isso, entende? Você merece de fato isso. Então, uma dica para elevar o nível de merecimento é uma vez por mês. Uma vez por mês você fazer algo por você que seja diferente do que você está acostumada. Que talvez seja algo que as suas ancestrais nunca nem fizeram, nunca nem tiveram a oportunidade, mas você tá tendo, porque você é a terapeuta, a velha alma, que tá aqui nesta vida para fazer diferente, para seguir um caminho diferente. Então, uma vez por mês, faça algo que eleve o seu nível de merecimento, onde você fala, cara, eu mereço
tomar um vinho melhor, comprar um cristal diferente. Eu mereço uma vez por mês. Isso não vai deixar você pobre porque você está fazendo isso uma vez por mês. E isso vai fazer você entrar num fluxo, né? Ativar um fluxo de merecimento e de que eu mereço os pacientes que me paguem bem. E aí, gente, eu começo a visualizar internamente, inconsciente e consciente que eu tenho muitos pacientes, que eles chegam até mim e eu começo a me movimentar, porque o merecimento, presta atenção nisso, o eu divino, alinhado à confiança em mim, no método e no outro, no paciente. E o merecimento, esses três juntos, eles nos levam à ação. É impossível você ter um eu divino, você confiar em você, no método e no seu paciente e ter merecimento e não agir. Esses três itens levam você à ação congruente com o teu sonho. Então você vai começar a ter atitudes. O que é atitude, gente? Aí sim você vai estar pronta para fazer o que você veio fazer nesse mundo. Para falar com o teu paciente do que ele vai ganhar com você, do valor que você vai gerar na vida dele. E não da técnica que você vai aplicar. Seu paciente não quer saber se você vai aplicar constelação, se você vai aplicar reiki. Não importa para ele, entende? A Bruna colocou. O problema é que todo dia eu mereço. Daí não é merecimento. Daí é autossabotagem. Presta atenção nisso. Aprendizado na raça. Se todo dia eu acho que eu mereço, presta atenção nessa armadilha. Eu tô me autossabotando. Eu tô saindo do meu propósito master para viver as informações do meu eu cretino. Porque é o eu cretino que quer satisfazer o ego o tempo todo, que quer satisfazer as faltas pequenas da vida. É o eu cretino que quer isso. O eu cretino que quer comer demais. O eu cretino que quer é ele. O teu eu divino, ele sabe do seu propósito de servir. Então ele não vai tirar você do teu propósito. Ele sabe que você não precisa todo dia tomar aquele café mega especial. Mas ele sabe que você merece, uma vez no mês, a cada 15 dias, depende de como você estiver, tomar esse café que você gosta. Fez sentido, gente, isso pra vocês? E ó, quero deixar aqui Nós temos um decreto do merecimento muito lindo. Um decreto escrito por uma... Ai, gente, pela Sueli Zanquin. Samar lembrar o nome certinho dela aí. Coloca aí pra gente o nome dela. Ela é maravilhosa. Ela canalizou esse decreto do merecimento. E ela nos autorizou a gravar. E a gente gravou esse decreto. Então, quem quiser o decreto do merecimento, manda um direct pra gente. Escreve lá no direct. Eu quero o decreto do merecimento. O que vocês vão fazer? Durante 21 dias vocês vão ouvir esse decreto. Esse decreto é maravilhoso. Acorda de manhã, coloca ele que vocês vão se sentir nas nuvens, poderosas. E esse decreto vai trabalhar no subconsciente para ajudar você a agir em direção ao que você quer. Então, coloca lá no direct isso. E olha aqui, vou ler um pouquinho. A Mari colocou. E quando você muda e faz a diferença, os da família são os primeiros a falar que está medida, mas não retroceder. Estou aprendendo e tudo está mudando e até os colegas de trabalho se afastam. É isso mesmo. Todo mundo Quando você muda, tudo muda. Tudo muda. O universo muda, gente. Tudo muda. Deusas, olha, uma delícia imensa estar aqui com vocês. Nós somos muito apaixonadas por tudo isso, por estar aqui, por fazer live, por entregar. Essa é a nossa missão, compartilhar o que a gente sabe, né? A gente sempre fala, a Márcia fala muito isso, né? Que a gente precisa compartilhar afeto, né? Conhecimento a gente compartilha e é verdade. A nova era é a era do compartilhar, é a era da magia. E a gente precisa colocar a nossa magia em ação, com amorosidade, sabe? Com força, com poder, para que a gente possa cumprir de fato os nossos propósitos. Gratidão imensa, portanto, por tudo, tá bom? Vai lá na live, depois salva, deixa teu comentário, dá o teu curtir, compartilha a live se você sentir no seu coração. Terapeuta, compartilha essa live para que mais terapeutas possam aprender, né? Tudo que a gente trocou aqui hoje, tá? Coloca lá no direct, tá? Pra gente não esquecer de enviar para vocês o decreto, tá bom?
Terça-feira estaremos ao vivo novamente às 11h11 com esse portal mágico, entregando muito mais conteúdo para vocês. Toda terça, toda quinta, nós temos às 11h11 essas lives, tá bom? Ó, a gente ama vocês muito, muito mesmo. Gratidão pelo carinho todo, viu? Beijo no coração e até.